Saul Raiz, curitibano, nascido em janeiro de 1930. Engenheiro, formado pela Universidade Federal do Paraná na turma de 1952. Em 1950, seu primeiro emprego foi como auxiliar de topógrafo e, mais tarde, assumiu como engenheiro da Prefeitura Municipal de Curitiba. Na vida pública, Saul Raiz possui um vasto currículo de serviços prestados. 1961, diretor do DR. 1966, secretário de Viação e Obras Públicas. 1975, prefeito de Curitiba. 1981, secretário de Desenvolvimento Municipal. 1982, disputou o governo do estado. E em 1994, foi o coordenador-geral da campanha de Jaime Lerner ao governo do estado. Este é Saul Raiz, convidado de hoje da Sala Exclusiva. Boa noite. Está no ar Sala Exclusiva. Hoje com a presença de Saul Raiz. Entre outras coisas, marcou sua participação na vida pública do Paraná, de Curitiba, como prefeito da nossa cidade, prefeito de Curitiba. Conosco na condução do programa, o analista político Silvio Sebastiani, a quem cabe já iniciar as perguntas ao Saul. Bom, boa noite. Eu me sinto muito à vontade de falar com o Saul Raiz e quero falar sobre a prefeitura. Justamente o Saul Raiz foi prefeito de Curitiba de 75 a 79. Nesse período, por coincidência, eu fui presidente do MDB de Curitiba, partido de oposição ao prefeito Saul Raiz. De forma que nós fizemos oposição a Saul Raiz. E hoje, então, nós podemos falar muito à vontade para falar sobre Curitiba. Nós queríamos saber de Saul Raiz como é que ele foi escolhido, na época, para ser candidato, com votação pela Assembleia Legislativa, para ser candidato para prefeito de Curitiba. Essa é a mais importante. Como é que foi a sua participação para ser o prefeito de Curitiba na época da ditadura, na época da Arena e do MDB? Essa é uma história que realmente eu tenho aqui do meu lado testemunhas oculares daquela época, porque o Enéas era deputado do MDB, que era oposição ferrenha contra a Arena. Mas eu preciso explicar por que é que eu voltei e por que é que eu quis ser prefeito de Curitiba. Eu, como disseram aí, desde 50, eu comecei como auxiliar de topógrafo na Prefeitura de Curitiba. Desde o comecinho como estudante, e depois me formei, fui engenheiro-chefe de planejamento no governo do Ney Braga, e depois disto fui para o DR, mas fiquei com Curitiba, dentro de todo aquele estudo que fizemos do Plano H, tudo com Curitiba, com a sensação de que essa cidade podia receber o apoio de pessoas inteligentes e ser alterado e ter continuidade aquilo que eu considerava a grande revolução que o Ney Braga fez quando foi prefeito. E depois quando eu saí do Paraná, depois de secretário de aviação do governo do Paulo Pimentel, eu fui ser presidente do Klabin no setor sintético lá em São Paulo. E estava há 9 anos, já que eu era presidente, uma posição privilegiadíssima como executivo dessa empresa. E Canet foi indicado, foi eleito pela Assembleia governador. E insistiu, foi me buscar, queria que eu voltasse a ser prefeito. Tinha sido prefeito 4 anos anteriores, o Jaime Lerner, com uma administração muito boa. Aí eu falei com a família e começou a mexer comigo a oportunidade de um filho de imigrante que nasceu aqui e se formou aqui e podia ser prefeito de sua cidade. Então eu vim com o coração aberto e resolvi enfrentar tudo, largar um ordenado maravilhoso que eu tinha em São Paulo para ser prefeito de Curitiba. Mas para ser prefeito de Curitiba, existia a necessidade de ser aprovado pela Assembleia Legislativa. Mas lá onde a Arena tinha maioria... E a Arena tinha 26 votos. Se um votasse contra, o indicado não podia ser prefeito de Curitiba. E no MDB eu tinha vários amigos, o Sebastiani era presidente, o Enéas, mas eles deram um golpe político. Eles resolveram se abster. E se abstendo, e se a Arena, um deputado, não votasse, eu não podia ser eleito.
O que não resolvia o problema do MDB, porque daí o governador tinha que indicar um outro, mas era uma lição que queriam dar no MDB, que era da arena, da ditadura, de tudo isso. Então, eu fiz uma via crucis falando com todos, e o Canet havia tido um rompimento com um deputado da arena. E isto foi uma coisa, até a última hora, a sensação é que não iam comparecer os 26. E eu vi um voto do Enéas, dizendo que eu era muito importante, mas que eles tinham que dar uma lição política e que não podiam estar juntos. Mas o PMDB deu presença e assim é que eu fui indicado pela Assembleia para prefeito de Curitiba. Indiscutivelmente, o Saul mereceu sempre o respeito de todos nós, pela sua capacidade, pelo seu talento, pela sua disposição de trabalho. Mas mais importante naquele momento do que o prefeito de Curitiba, do que o Saul ser prefeito de Curitiba, mais importante era a redemocratização do país. Por aí se explica tudo. Saul, nós vamos continuar conversando sobre a sua ida à prefeitura, a sua ação na prefeitura. Mas vamos puxar um pouco de história. Você e tantos outros vieram à vida pública através de um agrupamento que se formou em torno do Ney Braga. Este encontro com o Ney Braga se deu quando ele foi prefeito ou mais tarde, quando ele foi governador? Essa cidade e esse estado devem ao Ney Braga muito. Pelo que ele realizou, pelo que ele foi como prefeito e pelo que ele foi como governador, mas muito mais que isso. Ney Braga conseguiu, em 1955, quando foi prefeito, e depois em 61, quando foi governador, trazer jovens como eu, Risbiter, Osíris Tem Guimarães, Dario Lopes dos Santos... Essa é a turma de 52. Afonso Camargo, todos nós que tínhamos tido resultados bons na escola de engenharia, Ney foi lá e trouxe 8 elementos engenheiros para os seus governos. Na prefeitura? Antes na prefeitura, que só éramos nós os funcionários, e quando 61 se elegeu, compôs um governo que até o secretário de Justiça era um engenheiro, que era o Afonso Camargo. Então, essa turma de 52, e vou contar uma coisinha que vocês precisam saber. Eu tinha uma empresa junto com o Afonso Camargo, que era a melhor empresa de urbanismo de Curitiba. Nós fizemos apenas 2 loteamentos, o Los Angeles e o Social. Nós fechamos a empresa para acompanhar o Ney Braga. Eu fui para o DR e o Afonso foi primeiro para a energia, para depois ir para... Então, veja a forma com que esse homem sensibilizou uma mocidade de então com menos de 30 anos, 20 e poucos anos. Iniciando a vida profissional. Iniciando a vida profissional sem cabotinagem nenhuma, estrelas, porque nós tínhamos a melhor empresa. E como eu, os outros também nas suas funções, os íris, tudo. E todos nós abandonamos toda a parte individual nossa e acompanhamos o Ney Braga, porque ele disse que ia salvar o Paraná, que ia sacudir, e realmente foi um governo, esse de 61 do Ney Braga, algo realmente excepcional. Eu hoje em dia vivo discutindo às vezes com o Jaime uma coisa que acontecia naquele tempo. Quando se falava mal de um secretário, os outros todos se queimavam e levavam a culpa porque não se admitia que não tivesse unidade, porque era um grupo, era um pessoal pensando junto, coisa que hoje, politicamente, não se consegue mais. Então, assim é que nós viemos todos para a Saúl, tem uma coisa mais importante, não tão importante tanto quanto essa, com o Ney Braga, é que os amigos dele daquela época são os mesmos amigos de hoje. Inclusive são os assessores, Ermelino, o Cruz, o Dondeu, o Cúnico, o João Albuquerque, quer dizer, Campelli, seus assessores são os assessores de hoje, estão junto com o Ney Braga até hoje. Ney Braga não perdeu um assessor, não perdeu um companheiro. É interessante isso em política. E outra coisa, ninguém no Paraná teve tantas funções políticas importantes como o Ney Braga. Ele foi tudo. Foi prefeito, foi deputado, foi senador, foi governador, foi tudo. Ministro 2 vezes, tudo. E tem a mesma vida humilde e simples
Aliás, muito menos do que tinha, porque tinha um pai rico na época e hoje não tem mais isso. E mora na mesma casa quando foi eleito prefeito de Curitiba. Este exemplo é realmente uma coisa excepcional. Aliás, nós vamos convidar o ex-governador Ney Braga para a próxima semana comparecer aqui na sala exclusiva, porque tem um fator também interessante. Eu acho que é um pouco político que ele tem também. Ele tem o telefone dele na lista telefônica. Saúl, isso é muito difícil. Você fala, veja bem, fala que o Ney foi à Faculdade de Engenharia e trouxe da turma de 52 e ficou marcado na história do Paraná pelo menos 8 figuras que ocuparam cargos de relevo no governo do estado do Paraná. Aquela turma era muito governista, não tinha ninguém de oposição ali. Naquele tempo, essa problemática de oposição-governo realmente existia num grupo de vocês que surgiram da escola de Direito, de outras escolas, que perceberam, antes de nós, que existia fora, tocar o Paraná. Porque nós estávamos tão preocupados em dar ao Paraná uma oportunidade de crescer. O Paraná não tinha nada, não tinha 1 quilômetro de estrada asfaltada, o Paraná não tinha energia elétrica, o Paraná não tinha água, não tinha esgoto. Quer dizer, a nossa intenção, esse grupo, era tanto tentar fazer o desenvolvimento do Paraná, que nós colocávamos em segundo plano a problemática de que nós estávamos inseridos dentro de um grupo que era um grupo não democrático, porque tinha acabado com a Revolução. A questão tinha acabado institucional não era então, a questão institucional, para nós, não representava o primordial, porque nossa intenção era pôr o Paraná no mapa. O Paraná não existia no mapa do Brasil, não tinha nada, nada. Para ir a Londrina, tinha que dar volta, não ia direto a Londrina. Eu vou contar uma história para vocês que é interessante. Com 29 anos, o Ney, de repente, disse que eu ia ser diretor de estrada. E pegou um grupo com Maurício, com Afonso, pôs em energia elétrica. E chegou para mim e disse assim, você vai desenvolver um plano, nós precisamos ligar o norte ao sul, porque senão o norte vai se separar e o norte vai se ligar a São Paulo. Porque por Ourinhos era muito mais fácil chegar a São Paulo do que chegar em Curitiba pela Estrada do Café, porque não existia Estrada do Café. E eu, com todo entusiasmo, fui a Brasília, ao Rio naquele tempo, e lutamos e fizemos um plano para fazer a Estrada do Café. E eu fui a Londrina, uns 6 meses depois que assumi, quando eu estava tudo montado, eu já tinha toda uma análise econômica, achava que podia tocar, e fiz uma palestra em que eu disse que nós íamos fazer a Estrada do Café. O arcebispo de Londrina, falecido, eu não me lembro o nome dele, o famoso arcebispo de todo o norte, que era o arcebispo, me chamou num canto e disse assim, meu filho, não minta que você não vai para o céu. Não faça isso, você está se expondo com mentira. Não vai fazer. Então, para vocês terem a ideia do que era 300, 400 quilômetros de estrada naquele tempo. Eu, para ter os primeiros engenheiros, para poder me auxiliar, fazer o asfaltamento da Estrada do Café, eu tive que pegar 10 meninos de Curitiba, recém-saídos da escola, e mandar fazer curso de asfalto no DNR, porque ninguém sabia, fora 2 ou 3 que o Tourinho tinha orientado. Nós vamos conversar bastante sobre as suas atividades não tinha no governo chance. do Estado. Mas vamos puxar de novo a nossa conversa para Curitiba. Desde que o senhor me fale em candidatura. Até agora ninguém levantou isso. Mas se você está se propondo, não, nós até porque vemos um dos com bons motivos olhos. que eu estou aqui é porque todo mundo fica achando que eu... Nós queremos saber, Saúl. E eu vou cortar isso já para nós não termos mais que falar em candidatura. E realmente Jaime, Rafael, falaram comigo, solicitaram. Agora, eu acho que Curitiba tem que ser preservada. Curitiba tem que ter uma continuidade de homens, como nós todos fomos, os prefeitos desde Ney Braga. Curitiba tem um privilégio. Em São Paulo me perguntavam, mas o que acontece em Curitiba? Eu disse, só tem uma coisa, o prefeito que entra, e aí eu coloco o Requião,
e aí eu coloco todos os outros, o Iberê de Matos, todos, Iguaçu, não desmanchavam o que o outro fez para poder se projetar. Colocavam as suas intenções, as suas vontades. Se eu era muito mais de bairro, eu ia cuidar do bairro, mas eu dava uma continuidade naquilo que recebi como programa. E isso que aconteceu nesses 30 anos, deu a Curitiba o que nenhuma outra cidade teve. Por exemplo, em São Paulo, eu vivi 10 anos lá. Cada prefeito que entrava, 2 anos desmanchando o que o outro fez, 2 anos projetando. Aí entrava outro, 2 anos desmanchando, 2 anos projetando. Tinha continuidade. Saúl Raiz, para não falar mais em candidatura, neste programa de hoje, o Jaime Lerner tem problemas políticos para resolver a indicação na Prefeitura de Curitiba. O Rafael Greca tem problemas políticos para indicar a sua sucessão. O Saúl Raiz, ele levantou a questão da sucessão de Curitiba, de candidatura. O Saúl Raiz não seria uma solução para o Jaime Lerner, para o Rafael Greca e, por certo, para Curitiba? O Saúl Raiz seria uma solução, você mesmo está dando a resposta, só para eles não terem mais problema. Não é isso que precisa. Precisa trazer um jovem com qualidades, com conhecimento da cidade, que tenha realmente o amor que o Jaime tem, que o Rafael tem, que eu tenho por esta cidade, e que possa dar de si o máximo, porque esta cidade tem que ser cuidada. O grande problema, que eu acho, é que os homens, com a liderança do Jaime e com a liderança do Rafael, têm que ter capacidade de localizar uma figura que dê a essa cidade o que ela merece. Então eu tenho essa esperança. E não é por causa disso que eu devo vir resolver este problema. Este problema não é político. Essa cidade tem um problema de ter uma continuidade de gabarito, porque hoje ela é exemplo mundial. Ela não pode cair na mão de alguém que vai fazer apenas demagogia, porque ela não merece isso. Só queria lembrar o seguinte, eu recebi essa semana, depois do jornal anunciaram que você viria aqui para a sala exclusiva, eu recebi alguns pedidos. Para que fizesse uma pergunta a você, poderia fazer um favor a Curitiba para ser o candidato a prefeito. O Fábio Campana, o jornalista Fábio Campana, Túlio Vargas, ex-deputado federal também, já me telefonaram e pediram, olha, fala com o Saúl, peça para o Saúl para ele ser o candidato a prefeito de Curitiba, que Curitiba precisa de Saúl. Estou transmitindo a você esse pedido desses amigos. Ninguém ia tocar nesse assunto, foi você que levantou. Ele estava com a pergunta feita, eu sabia. Não, Curitiba precisa de um homem que ame essa cidade e que tenha realmente conhecimentos de planejamento urbano, de vida pública, para que dê uma configuração que ela precisa agora. O que acontece, na minha opinião, com Curitiba? Curitiba está toda organizada, arrumada. Só que Curitiba está tendo um crescimento por causa da imigração, da migração que é violenta do interior para cá e de vários lugares. E infelizmente, este crescimento é com bolsão de miséria. Então, se não houver uma preocupação em um administrador de dar qualidade de vida para todo esse bolsão que está para lá da BR, nós vamos ter uma cidade não compatível, porque não adianta ter só esse miolo em alto gabarito e o resto da minha cidade não ter as qualidades que tem. Então, é isso que eles precisam escolher, um homem com esta qualidade. Saúl Raiz, você fez, e aliás de maneira muito elegante, referência a vários ex-prefeitos de Curitiba e dizendo que foram continuadores de obras existentes. Isso é muito importante, difícil você ver isso no político, no homem público, que acaba por fechar os olhos aos seus adversários ou a quem não gosta, para apenas homenagear aqueles que são da sua grei, que são da sua convivência e da sua simpatia. Saúl, nesse programa nós convidamos algumas pessoas para dirigirem perguntas, gravamos essas perguntas ao nosso entrevistado aqui no estúdio. Nós vamos chamar a primeira pergunta. Ela será feita pelo deputado estadual Florisvaldo Fier, o doutor Rosinha. Boa noite aos telespectadores do Sala Exclusiva, ao Enéas Farias e ao Silvio Sebastião.
Gostaria de formular uma questão ao ex-prefeito, Dr. Saul Raiz, que eu creio que é bastante simples. O senhor foi prefeito de Curitiba. Lógico que executou obras, como todos os ex-prefeitos executaram. A minha pergunta é o seguinte: como o senhor vê hoje essa situação na qual dá-se a impressão que Curitiba só teve Lerner e Rafael Greca de prefeito e que ninguém mais fez nada? Eles investiram muito no seu marketing político, investiram demais em publicidade e propaganda de suas administrações. E querem passar à opinião pública que somente eles foram prefeitos dessa cidade. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Eu considero isso mais uma qualidade dele. Se todos nós fomos prefeitos bons, todo mundo fala que a Curitiba só teve prefeito bom, e o Jaime e o Rafael têm esta marca, é porque não tenha dúvida que fizeram grande administração. O Jaime ninguém precisa duvidar que fez uma grande administração. Eu fui prefeito depois, entre 2 períodos do Jaime, e sei como é que foi a administração dele. E o Rafael está fazendo uma belíssima administração. Agora, fora isso, eles têm qualidade de apresentar isso. Isso não é defeito, eu não acho defeito. Eu acho que esta cidade é uma cidade abençoada, porque ter todos esses prefeitos nesses últimos 30 anos, desde o Ney, e que puderam dar essa posição, é um privilégio para a cidade. Agora, ela só não pode ser perdida. Ela está na hora do crescimento insustentável. E esse crescimento é feito com miséria. Se não entrar um prefeito com capacidade de segurar isso e de se preocupar com a periferia, nós podemos ter problemas. Nós vamos fazer, Saul, um breve intervalo e em seguida nós vamos retornar com você com sala exclusiva. Sala exclusiva, essa noite com a presença de Saul Raiz. Saul foi prefeito de Curitiba. Vamos conversar um pouco sobre a sua atuação, sobre o seu trabalho na prefeitura. O que marcou, o que foi bom, o que foi difícil. Eu queria até entrar um pouquinho nessa. O Saul falou muito em continuidade. Para provar isso, é interessante o início do governo do Saul em 75, quando ele fez uma mensagem à Câmara Municipal apresentando um projeto que era a Lei de Zoneamento. Foi em 75, foi no final do ano de 75 que ele mandou como é que foi feita essa lei, e que hoje, até hoje é a mesma Lei de Zoneamento. Ele disse que para provar a continuidade desse período todo. Aliás, estava em tempo de um grupo estudar, porque muda em 30 anos uma cidade e precisa ser renovada. Olha, em vários assuntos. E esporadicamente, ainda assim, alguns vereadores, volta e meia, reclamam de que é preciso atualizar, Lógico, retocar. Isso não tem dúvida nenhuma. Mas ela foi bem feita. Mas acontece exatamente. O que acontece? Eu senti, quando cheguei, que se eu não pusesse um freio no zoneamento, eu não havia mais jeito de ordenar a cidade. Então, houve uma preocupação de ter um instrumento que eu senti, que eu achava que depois de alguns anos podia ser otimizado, como estou achando hoje, mas que ele daria tempo de otimizar aquilo que nós queríamos, que era ordenar o crescimento da cidade, no sentido onde os trinários existiam, que era o sistema de transporte. Então, continuando com a filosofia e com a equipe que o Jaime deixou, nós entramos nesse estudo com um grande desgaste na época, porque a hora que se faz um plano deste, você tira privilégio de muita gente, porque você não deixa construir, não deixa por tantos andares, e só
permite indústria em tal lugar, só permite comércio em tal lugar. Mas eu achei que era a hora e, realmente, com todos os gastos, fizeram a lei também. Mas, para te responder a tua pergunta, se eu pudesse caracterizar, porque, graças a Deus, eu fiz muita obra de saneamento, fizemos juntos esse problema do Belém, que era uma tragédia, inundava o palácio, inundava a prefeitura, inundava a Mariano Torres, inundava o Círculo Militar, e tudo isso aí ficava, sempre todo mundo que se lembra o que era essa Mariano Torres. E era absolutamente, até quase impossível imaginar, com os custos que tinha, fazer a Avenida das Torres e toda a canalização do Belém. Mas eu tinha um bom relacionamento em Brasília, fizemos um projeto coerente, fui buscar dinheiro a fundo perdido. Naquele tempo nada era empréstimo, era tudo fundo perdido. Trouxe muito dinheiro a fundo perdido e nós conseguimos fazer essa canalização do Belém. Quando houve a época da canalização do Belém, eu me lembro, a opção era fazer o Belém aonde existia ou fazer na rua do lado. Mas aonde existia não dava para terminar, porque cada vez que chovesse ia ter um problema. Então tínhamos que enfrentar todos os comerciantes da rua lateral e abrir o canal na lateral para depois jogar o rio de volta desse. Então, tudo isso foi feito, todas as saídas de Curitiba nós asfaltamos todas. Fizemos um plano de pavimentação enorme de bairros, mas tudo isso, se eu pudesse me caracterizar, o esforço que eu tive, e para isso eu tive outra vez o Ney Braga de padrinho no Ministério da Educação, foi o grande programa de escolas pequenas nos bairros. Porque eu sentia que não havia solução para o morador pobre de permitir o deslocamento da criança aonde morava para vir para as escolas únicas centrais que existiam. E fizemos centenas de escolas nos bairros de Curitiba. Pequenas, de 4 salas, de 6 salas. Aumentamos violentamente a educação. Eu sou hoje o maior amigo das professoras de Curitiba. Entendi perfeitamente o problema delas. Eu apoiei todo um sistema de profissionalização, de modo que tivesse sempre nas escolas uma administradora, todo um elemento que fizesse com que a escola crescesse. Então, esta é a forma como eu vejo a prefeitura. E tanto é verdade que quando eu fui embora, porque terminou a minha gestão, eu fui prefeito com o Ney Braga. Daí, Israel Clabin, a quem sempre me ajudou antes, em qual fui presidente da empresa dele, foi convidado para ser prefeito do Rio de Janeiro. E impôs para mim, me pôs numa condição, ou você veio para assumir a posição aqui, ou eu não vou ser prefeito do Rio de Janeiro. E eu, como já tinha tido todo o prazer de ser prefeito em Curitiba, e sabia que o senhor saísse, o Ney chamava o Jaime de volta, fui ser prefeito, fui ser presidente da Clabin. E larguei a prefeitura por decisão própria. Mas, para terminar a minha gestão, eu, durante 10 dias, a minha despedida de Curitiba foi percorrendo todas as escolas de Curitiba e me despedindo pessoalmente de todos os professores. Tanto que eu achava importante esta minha participação. Sabe por que os taxistas de Curitiba falam muito em você? Qual é o plano que você fez na sua época como prefeito para que eles tivessem satisfação de falar em Saúl Raiz? Fora uma compreensão, porque eu fiz muitos cursos para taxistas, porque eu achava que todo o visitante de Curitiba, todo turista, o primeiro impacto dele é com o táxi. Se eu trouxer o homem de táxi para gostar da cidade, para viver a cidade e para ser a cidade, eu estou trazendo, e ele sentindo que ele é um elemento importante, ele vai cuidar mais na sua apresentação e na sua forma de atender o turista. Aconteceu um caso. Mataram um taxista. E eles se reuniram todos e vieram em caravana, aí no palácio. Eu saí da prefeitura. Fui junto a eles, queriam quebrar, conversei com eles, os apoiei, levei ao governador,
fizemos um sistema de comunicação para que eles ficassem protegidos. E dentro deste diálogo é que formou essa amizade. Tanto é verdade também que quando eu fui embora, os taxistas de Curitiba, em caravana, é que me levaram para o aeroporto. E a minha despedida foi através de um carro de táxi que me levou para o aeroporto para ir embora. E eu fiquei muito feliz, porque, usando uma palavra vulgar, puxa saco quando vem é fácil. Agora, na hora que vai embora, não precisa. É verdade. Na hora que o capim cresce, é isso? Na hora que o capim cresce, não precisa. Nós vamos chamar mais um convidado, Saul, que vai lhe dirigir uma pergunta. O jornalista Haroldo Murat. Dr. Saul Raiz, ex-prefeito de Curitiba. O senhor desenvolveu na sua administração um programa de desfavelamento. O único programa de desfavelamento de que se tem conhecimento, com grande sucesso, desenvolvido no país. Quem o comandou por delegação sua foi o hoje secretário de Habitação do Estado, o arquiteto Rafael Deli. O programa teve bons resultados, retirou uma favela que parecia definitivamente incrustada no Capanema, construiu casas decentes, dignas, no Boqueirão para aquela comunidade. No entanto, o programa não teve prosseguimento, não foi adiante nos governos que o sucederam. O senhor tem, para Curitiba de hoje, que é uma outra realidade, portanto com problemas muito maiores, o senhor tem algum modelo para solucionar, ou paliativo que seja, para a questão das favelas? Você mesmo disse, Murat, um abraço para você. Você mesmo disse que são duas épocas. O número de favelados em Curitiba era muito pequeno. Então, eu sentia que tinha a possibilidade de retirar de alguns lugares, conversando com eles, participando com eles, e levando em pequenas áreas. Como é que nós chamamos o Capanema? Nós fomos ao Capanema, fizemos uma reunião com todos os favelados e distribuímos em pequenas quadras no Cajuru. Não concentramos volumes, pequenas quadras, e demos possibilidade deles discutirem até o projetinho comigo. Até eu vivo brincando, na discussão do projeto, era uma casa muito simples, com um banheirinho fora. Aí um favelado chegou para mim e disse assim, de uma coisa, não dá para fazer suíte? Então, só para vocês saberem, quer dizer, qual é a expectativa que está. Então, o número era muito pequeno. E eu fico muito feliz a você lembrar o Capanema, que tiramos a favela do Capanema, fizemos o velódromo do Capanema, e esse lugar da favela, com o velódromo ampliado no governo do Jaime, saiu o hoje Jardim Botânico. Então, este que é uma prova do que é uma continuidade administrativa, do que é um programa que se pode completar. Para hoje, está muito difícil. Eu sei que o Rafael está fazendo um esquema gigantesco com a cidade nova. Eu tenho muita preocupação, porque tem que investir violentamente para dar qualidade de vida lá. Porque senão, nós saímos de um tipo de favela e vamos para outro tipo de favela. Ele me disse que está fazendo todo um esforço em termos de escola, de creche e de atendimento médico para que se possa realmente dar a esses grupos novos de assentamentos qualidade de vida. Se nós conseguirmos isso, nós vamos minorar o problema. Saul Raiz, Curitiba tem pouco viaduto, muito pouco, por sinal. Você, na sua administração, construiu algum viaduto? Eu construí o viaduto do Capanema, porque não tinha fórmula nenhuma de eu fazer a ligação do aeroporto com a Avenida das Torres para a 7 de setembro, sem que eu passasse por cima daquela área do ferroviário. Então essa foi uma necessidade, porque realmente é uma obra cara. Se você puder fazer um sistema mais simples, é melhor, mas tem algumas vezes que tem que fazer. No primeiro governo do Ney Braga, o Saul Raiz foi diretor do DR, Departamento de Estradas e Rodagem. Depois, no governo do Paulo Pimentel, o Saul foi secretário de Viação e Obras Públicas.
mais ou menos a mesma coisa, ou tratando do mesmo assunto. Anos mais tarde, no segundo governo do Ney, foi secretário de Desenvolvimento dos Municípios. É isto. Essa mudança, saindo da área eminentemente de engenharia técnica que você estava feito e gostava, e vindo para uma questão eminentemente política, humanística. Como é isto? Aliás, essa Secretaria do Município, eu tenho culpa no cartório de ter inventado essa secretaria e proposto ao Ney. E nisso eu tive a colaboração de um grande amigo meu, que sempre esteve comigo, foi meu presidente do IPUC, o Lubomir Fichinski, que hoje é secretário. Então nós achávamos que é o seguinte, estava sentindo que Curitiba, com tudo que estava sendo cuidado, não estava suportando a velocidade da migração. Então, qual seria a forma? Se nós conseguíssemos dar às cidades médias do Paraná um mínimo de estrutura para que bloqueasse por um tempo a corrida do filho do lavrador, do filho do comerciante, para que ele não tivesse que correr para a cidade grande, se nós diminuíssemos a essa velocidade, pondo em cada uma dessas cidades um mínimo de estrutura urbana, um apoio escolar, um apoio universitário, para que o clima nessas cidades fosse um clima que permitisse ele ficar mais tempo lá, o jovem, nós íamos fazer uma grande coisa para Curitiba e para o Paraná. Então eu vendi essa ideia para o Banco Mundial. Fui a Washington e foi feito o primeiro projeto que o Banco Mundial financiou no mundo, foi para nós, para fazer o assentamento e a melhoria da qualidade das cidades médias, e depois fizemos, quando eu fiz o projeto para as pequenas cidades, logo em seguida veio a eleição, eu perdi a eleição e não pude aproveitar o projeto. Mas o Banco Mundial financiou esse projeto para o Richa, que foi o governador nessa época. Salve, veja bem, Silvio. A oposição, antes da redemocratização no país, teve dois grandes momentos eleitorais. Em 1974, com a eleição da grande maioria de senadores, não existia eleição do governador. E depois, em 1982, com a eleição de uma quantidade enorme de governadores. 74, né? 74 tinha 21 estados, 21 estados disputando o Senado. E o MDB elegeu 16 senadores. Quer dizer, o povo quis dar uma virada total e quis votar no MDB na última hora. Tanto é que o candidato aqui era um excelente, que era o João Mansur, candidato da Arena, e contra um desconhecido, que era o senador Leite Chaves. E de forma que ganhou o Leite Chaves contra o João Mansur. Então era aquela virada aqui. Pois é, mas chegou 82, e aí já PMDB, e de novo, aquele vagalhão popular atendendo o apelo e votando no PMDB. Por que neste momento, Saul, você resolveu ser candidato a governador? Aliás, antes de eu responder, eu queria dizer o seguinte, o Fábio Campana disse que você você lutou contra a maré da história. Exatamente. Eu havia desistido de estar em São Paulo como presidente do Klabin, tinha vindo para ajudar o Ney como secretário do município, e sentia que se eu fosse governador, esta filosofia de melhorar o interior, de fazer com que em cada cidade do interior pudesse ter obras e uma qualidade de vida que pudesse ser um exemplo menor, mas tipo Curitiba em cada cidade dessa, nós íamos diminuir a velocidade. Eu sei que é impossível evitar essa fuga do campo, mas se você tiver uma forma de cidades boas, como hoje é Maringá, como é Londrina, se você tiver uma forma de dar qualidade para essa cidade, pode ser que você possa reter ou pelo menos diminuir essa velocidade. Essa razão que lhe apaixonou para disputar o governo. Quis ser candidato a governador. E o Ney me pediu que eu fosse, todo mundo da Arena queria que eu fosse, e eu representava isso que estão falando. No Brasil existia, nesta hora, duas coisas. Uma coisa ruim, que era os ditadores, e uma coisa boa, que eram os homens que queriam a democracia. E ninguém analisava
as performances pessoais, né? E eu fui candidato. Eu vivo dizendo, eu ia para o interior, eu andava, o cara me achava com cara de Delfim Neto, o cara me achava com cara de João Figueiredo, porque eu representava tudo isso que a juventude, que a democratização queria mudar. E ela precisava mudar para chegar onde nós estamos hoje. Mas aí até foi uma espécie de um convencimento. Nós achávamos que, com o prestígio que eu tinha em Curitiba, com o que eu tinha feito em Curitiba, que Curitiba ia dar uma votação enorme. Pois eu tive uma surpresa. No Boqueirão, aonde eu praticamente pus o Boqueirão no mapa, o Boqueirão não existia no mapa da Curitiba. Era tudo inundado. Eu abri ruas, asfaltei ruas, fiz transporte, fiz tudo. Quando eu andava no Boqueirão, eu conhecia as pessoas. Se o Richa andasse no Boqueirão, mesmo candidato, eles não sabiam nem que ele passou, o Richa ganhou de mim no Boqueirão. Por quê? Porque ele representava uma filosofia que o Brasil queria. O Brasil queria acabar com a arena. O Brasil queria preparar o passo para a democratização. Então eu compreendi perfeitamente a minha derrota. Aliás, eu acho que fizemos muito voto. Houve uma divisão de forças também no Paraná, porque também um grupo que estava na arena, um grupo grande e forte do Paraná que estava na arena, que participou da arena, foi para o PMDB, foi apoiar o candidato do PMDB, que era o Zé Richa. Não, mas o Caneco, o João Elísio, que brigaram com o Ney Braga. Foram. Afonso Camargo. O João Elísio virou vice do Richa, que eram do mesmo grupo nosso. Quer dizer, eles sempre foram a arena. Eles sempre foram a arena. E nesse instante, eles viraram o MDB. Então, dividiu mais força sua. Eu confesso, não tinha jeito. Mas olha, essa história de você, quando foi a campanha, ser parecido com o Delfim Neto, não dá. O Saúl é um sujeito. O Saúl é um homem esbelto, alto, tá inteiro. Você está mais para Danilo Venturini do que Delfim Neto. Eu representava essas pessoas. Sim, claro. Eles olhavam para mim e eu tinha um amigo meu que me disse que na casa dele, o filho dele, de 18, 19 anos, que sabia quem eu era, sabia de que família eu era, sabia o que eu ia fazer pelo Estado, tinha certeza de que eu tinha capacidade para administrar o Estado do Paraná, mas ele não podia aceitar a ideia de não votar contra o governo que estava aí. E ele não podia votar em mim. Mas historicamente foi importante, Saúl. Foi muito importante. Eu fui com a maior tranquilidade. Aliás, do ponto de vista pessoal e familiar, para mim foi de uma importância incrível. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com Sala Exclusiva e com Saúl Raiz. Estamos de volta com Sala Exclusiva e o nosso convidado dessa noite, Saúl Raiz. Saúl, depois de muito tempo, de muitos anos, você volta à atividade política no Paraná em 1994, para ser o coordenador da campanha eleitoral do Jaime Lerner ao governo do Estado. O Saúl tem uma história de coerência. Ele era de um grupo político, de um grupo de pessoas, o Ney, o Canê, o Paulo, etc, etc. Bem, este grupo parou e aí surge Jaime Lerner. Você veio para ser o coordenador geral dessa campanha, que foi exitosa. O objetivo era eleger Jaime Lerner governador ou atrás disso há um projeto maior, por exemplo, uma presidência da República? Você sabe que eu sou vice-presidente de uma holding que controla as ações da Refipar, da Sânio, da VAP. É um grupo muito grande, porque, comandado por Sérgio Prosdócio. E essa outra tem uma ocupação enorme. E eu sou o vice-presidente corporativo. Então,
eu tenho um problema de relacionamento com Suécia, com Alemanha, com o Japão, e muito ocupado. Mas todos nós sabíamos que o Paraná precisava de um homem como Jaime Lerner, todos. Então, uma certa hora da campanha do Jaime, que tinha uma coordenação, você está falando que eu era o coordenador, eu tomo cuidado com essa palavra, porque existia um coordenador, porque é um coordenador político, existia uma estrutura política que coordenava a campanha. Mas havia necessidade, e o Jaime me pediu que eu fosse o homem que o representasse. Quer dizer, ninguém tinha dúvida que se eu batesse na mesa, se eu falasse, que eu era como se o Jaime estivesse determinando em fazer. E daí o Sérgio Prosdócio compreendeu isso tudo, e eu saí e me afastei 4, 5 meses das minhas funções na empresa e fui colaborar para que o Jaime fosse governador. Por quê? Porque eu achava, como tenho certeza que está acontecendo, que o Jaime seria o que é hoje, um governador preocupado em realizar, com planos, com projetos. Pode ser que alguém da equipe hoje precisa mudar, outro muda lá, mas há toda uma filosofia, que é aquela que eu sempre sonhei, de fazer um Paraná todo com qualidade. Por isso que está preocupado com Foz do Iguaçu, preocupado com Paranaguá, preocupado com Ponta Grossa, quer dizer, fazendo planos para que o grande salto aconteça, como aconteceu agora. É um elementozinho pequeno, esse caso da fábrica de automóveis, da Renault aqui, mas é um exemplo do Estado que está se preparando para o futuro. Nós precisamos dar muito emprego, nós precisamos dar desenvolvimento. Esse Estado não para mais. E eu tinha exatamente certeza que o Jaime podia fazer uma bela administração. Fora de que, não tem dúvida, que o Jaime é uma das expectativas que pode nos representar um dia numa campanha presidencial. E eu, então, resolvi, como eu sempre saí da função pública, da função particular, para dar 4, 5 anos em função pública, eu fui dar esses 5 meses tentando coordenar a parte executiva da campanha do Jaime. E, graças a Deus, fomos felizes. Saúl, e como é que você vê esses 15 meses, 16 meses do governo Jaime Lerner? Com essas dificuldades todas que o Estado não tem dinheiro, a coisa dentro do Paraná, parece que há uma bancarrota nacional. Nós somos ainda bem melhores que o resto do país. Como é que você vê? Há uma expectativa muito grande ainda pelo governo do Jaime Lerner. Eu tenho estado muito com o Jaime, somos amigos, há muitos anos juntos, e agora, cada 15, 20 dias nos encontramos. E tem um grupo de empresários com quem ele conversa cada vez que tem que estar em evidência uma coisa qualquer dessa, não para ter ensinamentos, mas para ouvir os nossos comentários, para sentir, como eu chamo, o outro lado do balcão, para segurar que está sentindo a coletividade. Eu tenho certeza que o Jaime agora está com o Estado preparado para fazer o grande governo. Ele preparou esse ano todo, ele formou a capacidade financeira em alguns casos, ele tem o apoio dos empresários para várias outras coisas que vai fazer, e eu tenho certeza que ele vai fazer um belo governo. O Jaime já completou agora 1/3 do mandato, tem 2/3. O Paraná nunca teve grande oportunidade de presidente da República. Me lembro bem que tivemos uma quase oportunidade, foi em 55, quando o Dr. Bento Munhoz da Rocha Neto foi quase candidato a vice-presidente da República. Quase foi candidato a vice. Né? Foi a grande oportunidade que o Paraná teve para aparecer no cenário nacional. Depois disso não apareceu mais. Você acha que com Jaime Lerner o Paraná terá essa possibilidade de ir à presidência da República? Olha, quem são os homens que têm oportunidade para chegar à presidência? Normalmente são os que estão ou como senadores ou como governadores. Então, é esta a classe que vai sair, que vão sair os candidatos a governador. O Jaime tem sempre contra ele um problema seríssimo. Ele tem, como presidente do partido, o Brizola, que sempre quer ser candidato. Eu vi ontem, ou ontem, o Brizola falando, elogiando o Jaime, e dizendo que ele não está pensando em ser candidato. Realmente é que na última hora ele pensa em ser.
Mas o Jaime representa uma outra expectativa, que pode ser que o Paraná tenha. Então, tem que investir no Jaime. É essa a realidade. Agora, só será candidato a governador se fizer um grande governo no Paraná. Por isso que ele tem que realmente fazer um governo maravilhoso no Paraná, para que a imagem desse governo rompa fronteiras e que possa, então, em paranaense se apresentar. E mudar de partido também, hein? Talvez. Você tem filiação partidária? Tenho. Eu ainda sou do PFL. Porque quando o Aureliano fez a grande modificação, em que o grupo que acompanhou o Aureliano, que foi Ney Braga, o Aureliano, foi Passarinho, foi aquele grupo todo, para mudar e apoiar a democratização através do acordo com o falecido Tancredo Neves, eu também compus esse grupo que formou o PFL. E fui candidato naquele tempo, o PFL, a Arena se transformou, e eu como não estou militando, nunca saí do PFL. Estou do PFL. Saúl Raiz, nós vamos trazer para mais uma pergunta a você, a nossa convidada, a última convidada de hoje. Eu tenho a impressão até que foi vereadora ao tempo que você foi prefeito. Não, foi vereadora, ela foi... Na mesma tem... eleição de 82, ela foi candidata a vereadora e se elegeu. Na eleição você foi candidata a governador. A vereadora Rosa Maria, que é mulher. A Rosa Maria. Boa noite, Silvio Sebastiani, boa noite, Néia Faria e telespectadores da Sala Exclusiva. Eu gostaria de perguntar ao nosso querido ex-prefeito Saúl Raiz, o que ele acha da conjuntura econômica atual? Que perspectivas tem o plano real, porque muito desemprego, recessão e esse aumento do dólar? Poderia falar alguma coisa? Bom, o que eu posso dizer é o que eu sinto. Eu sinto o seguinte: estamos hoje com uma estabilização econômica que traz consequências para a classe média muito sérias. Mas é uma realidade necessária. Infelizmente, é um período longo em que as dificuldades vão acontecer e estão todos prestigiar esse governo no cuidar dessa estabilidade, porque a inflação não atinge os grandes, a inflação não atinge quem tem possibilidade de se defender com investimentos, a inflação atinge o pobre, o pequeno. Então, a impressão que você tem é que agora é pior para o pequeno. Não é pior para o pequeno, é muito melhor. Só que a classe média fica mais pressionada. Infelizmente, isto está junto com todo um tipo de globalização da economia que obriga se tomarem medidas que faz com que haja desemprego e as dificuldades são muito grandes. Então, Rosa é uma amiga minha desde o começo, da primeira gestão dela, eu sempre acompanhei ela como vereadora, ela lutando pela saúde da mulher, por tudo isso. Eu quero dizer para você o seguinte: não existe magia, não existe quem possa inventar coisas fáceis. Nós teremos um período muito difícil, mas que é necessário para se continuar com essa estabilidade. Talvez. Mais alguns minutos para o nosso programa termina. Vamos gastar esse tempo final num ping-pong. Perguntaremos com muita rapidez e você tentará também ser conciso nas suas respostas. Paulo Pimentel. Paulo Pimentel, fui provavelmente o seu primeiro amigo no governo de Ney Braga, quando ele veio do interior. Rompemos depois numa briga feia e hoje estamos outra vez como amigos que nos encontramos e sem nenhum ressentimento. O Paraná produziu grandes lideranças que ao longo do tempo ainda somaram mais experiência. Carlos Schmitt, Maurício Schumann, o Canê, o próprio Paulo, entre outros tantos. E você também, Saúl Raiz. É justo que agora, ainda no vigor da sua capacidade física, mental, intelectual, todos esses homens se recolham à atividade privada quando a vida pública precisa tanto? Essa é uma posição que se coloca que é complicada de responder,
porque realmente, se puser a faca no pescoço, já tem que vir. Mas não é concebível que os líderes atuais não façam o que os outros fizeram. Criem, fabriquem, produzam, através do trabalho, da administração, novos líderes para ocupar as posições. É isso que eu defendo. Nós temos que forçar que a turma de 52 apareçam outras pessoas desse tipo. E tem. O melhor é que tem. Então, pode ser que a gente tomando essa posição, como eu estou tomando, surjam as oportunidades. Vou dar um nome, Jaime Canet. Um grande governador. Foi muito mal comigo, porque brigou com o Ney e por causa disso não me ajudou na minha eleição, indo sustentar o Richa. Mas foi um grande governador e fez uma administração maravilhosa. A eleição municipal agora em Curitiba. Qual é a solução? Quem é o candidato? Isto é segredo. Isto é segredo. Eu não posso... Eu tenho algumas ideias, mas isso eu não posso contar porque eu acho que os dois líderes de Curitiba, que é o Rafael Greca e o Jaime Lerner, têm que se compor e nos apresentar o melhor. Então, Rafael Greca. Uma surpresa agradabilíssima. Eu sempre soube da qualidade do Rafael, da cultura do Rafael, do amor por Curitiba do Rafael. Agora, ele se transformou nesse período num grande administrador, um homem que realmente deu a Curitiba qualidade. Eu disse para o Rafael consegue fechar o esgoto com alegria. O Rafael faz a obra alegre, a cidade fica alegre com o Rafael. Curitiba cantada, decantada, projetada. O que ainda falta para Curitiba? Tudo. Por exemplo? Curitiba falta tudo, porque não dá para imaginar, só que ela em relação às outras é a melhor, mas não dá para imaginar que tenhamos essa cidade com essa qualidade e você atravessa a BR e tem essa miséria, essa dificuldade enorme. Então, precisa irradiar para o resto de Curitiba a qualidade de vida que existe do lado de cada BR. Belmiro Castor. Um grande administrador no governo de Jaime Canet. Vou dar outro nome. Cássio Taniguchi. Cássio Taniguchi sempre acompanhou o Jaime Lerner, com capacidade e com atitude. Eu sei que a tua intenção dessa pergunta é para saber o que eu acho que o Cássio pode ser candidato. Me dizem que o Cássio não sabe ir para a televisão, não sabe falar, não tem jeito, tem olho repuxado, que vamos pensar que ele está dormindo. Não é verdade. O Cássio é um homem muito inteligente. Muito inteligente. Saúl Raiz, prefeito de Curitiba. O que foi mais gratificante enquanto prefeito e o que você, querendo fazer, não pôde fazer? O que foi mais gratificante, eu falei, é a estrutura escolar que eu deixei para a cidade. O que me deixou frustrado, que eu só percebi no último ano, que se eu tivesse posto embaixo do braço um projeto de creches para todos os bairros de Curitiba, eu teria conseguido cobertura do Banco Mundial e teria inundado a cidade de creches. Que eu acho fundamental para a cidade. Mais alguma coisa, Silvio? Não, acho que não. Saúl Faz o Raiz. nome, ela. Afonso Camargo. Meu colega de turma, meu sócio na vida, no começo da minha vida particular, e um grande político. Agora, é um homem frio, muda de A para B com a maior facilidade. E isto eu não entendo. Vou dar mais um nome. Max Rosman. Max Rosman começou a vida pública dele quando eu já não estava mais aqui no Paraná. Então eu não convivi com ele. Agora, ouço falar que ele é um homem que acompanha muito de perto as reivindicações das pessoas que votam nele. Pelo menos as pessoas que votam nele se lembram que votaram no Max Rosman. O tempo esgotou e o Silvio, com as provocações, ainda não conseguiu tirar de você o que na verdade nós queríamos. Saúl Raiz, as suas considerações finais. Bom, eu agradeço. Eu acho que esse programa de vocês é muito importante porque permite que se abra o coração. E senti no programa que a provocação
nunca foi para maltratar, a provocação foi para tentar tirar a informação que realmente a coletividade quer saber e precisa. Eu quero que sejam felizes aqui, acompanho vocês há tanto tempo. O Silvio estava dizendo que o Silvio era grande amigo, depois grande inimigo, o Enéas grande amigo, depois grande inimigo, e agora estamos todos juntos nessa sala aqui, né? Falando para Curitiba. Muito obrigado. Luiz, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas informações e pelas histórias que trouxe ao nosso telespectador. Ao telespectador, muito obrigado pela atenção, pela preferência, e vamos estar juntos no próximo domingo. Uma boa noite.